Diz assim, meus amados irmãos, as Santas Escrituras do Novo Testamento, Nova Almeida atualizada. Atos, capítulo 7, verso 36 a 40, que diz: foi Moisés quem os tirou do lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Deus e Pai, ilumina nossas mentes, Senhor, para não só compreender a Tua palavra e passar para os meus irmãos. Que todos nós entendamos o que significa essa leitura sagrada. Que lições maravilosas possam tirar das nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, e te pedimos por aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook e também pela Rádio Monsenhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, adorando ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, o tema da minha palavra hoje é este: Moisés foi quem tirou o povo de Deus do Egito. Foi Deus, que guiou ele em toda a sua jornada. Meus irmãos, estamos estudando esses domingos só Atos dos Apóstolos. Vamos passar por esse texto mais na frente. Mas eu gostaria de trazer uma palavra sobre esse assunto, do qual me empolgou, do qual me tocou. Para mim, o maior, eu achava que o maior sermão tinha sido o diário B e C da Bíblia. Mas depois que eu meditei no sermão de Estevão, o sermão mais expositivo da Bíblia, um diácono, não era nem um demônio, era um diácono, recém-eleito para cuidar das viúvas, principalmente as helenistas, que estavam sendo discriminadas entre as viúvas em Jerusalém. Meus irmãos, esse texto me empolgou. Eu só não subi pelas paredes, mas eu fiquei completamente compungido com essa mensagem de Estevão. Eu escolhi 3 versos, o 36, o 37 e o 39, para compartilhar com vocês. O primeiro é o 36, a título de introdução do que vou falar mais na frente, sobre o 36, sobre o 37 e sobre o 39. No 36 eu tiro a frase: foi Moisés quem os tirou. Ele os tirou das terras do Egito, que tirou o povo da escravidão, do sofrimento. O diácono Estevão, um homem destacado no texto aqui
deste livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele foi escolhido para servir, para liberar os apóstolos para pregarem. Pregar a mensagem da salvação para o povo. Mas esse homem tornou-se o maior para mim em exposição da palavra de Deus, o maior de todos os pregadores amados, né? E naquela época, exímio conhecedor das Escrituras Sagradas da velha dispensação. Amados, ele enfrentou, pense, ele enfrentou ali como um mártir, amados, sem titubear diante dos inimigos de Deus. Ele enfrentou cara a cara. Um verdadeiro exemplo de crente, amados. Estamos longe disso aqui, eu principalmente. A igreja do Senhor que nasce com eles sucedeu o povo de Deus da antiga dispensação. Amados, esse homem de Deus elucidou os textos mais proeminentes das Escrituras Sagradas. Vamos ver isso mais na frente. Em segundo lugar, o verso 37. Vamos ver também mais na frente. Um profeta semelhante a mim. Olha o que é que ele diz. Moisés se referia a Jesus Cristo, o filho prometido a Adão e Eva, que viria prometido como o libertador, como Messias para os judeus, que viria não só para ser profeta. Jesus Cristo veio ser profeta. O profeta é o que prega a palavra. Jesus Cristo veio para fazer isso, amado, né? Mas ele, além de vir como profeta, ele foi sacerdote, Jesus Cristo, que intercedeu pelo povo, curou o povo e abençoou o povo. E também rei, o rei do reino que se estabelecia espiritual pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se referia a Jesus, amado. Irmãos, hoje podemos observar os grandes estudiosos, amados, destes assuntos nas Escrituras Sagradas, que Moisés está dizendo isso, virá depois de mim um profeta semelhante a mim, e todo mundo defende que seja Josué. Era Jesus. Era Jesus, amados. E digo mais, irmãos, que é impossível não compreender, amados, o que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis 13:15, que ele foi prometido por Deus. Jesus foi prometido por Deus, lá o primeiro casal, Adão e Eva, e também na presença da serpente, quando Deus disse: porém inimizade entre ti, serpente, entre ti, mulher, e o seu descendente, que era Jesus que vinha. Este será ferido no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça do dragão, da serpente, ressuscitando e nos dando a nós hoje aqui a garantia que vamos também ressuscitar. Meus irmãos, essa é, eu diria, a profecia mãe. Mãe aqui não é mulher. Mãe aqui é a originária. É dessa profecia que vem tudo, dessa mãe. Meus irmãos, preste atenção, amados. Ele veio, Jesus, para anunciar o reino de Deus. E mais, irmãos, ele era o próprio profeta que veio e estabeleceu aqui neste mundo, amado, e dizia: esteve, ele veio, né? Este diácono disse que vocês, judeus, que estão na minha frente, Sinédrio, vocês mataram o Filho de Deus.
filho de Deus, porque vocês desconhecem, vocês é sacerdotes, vocês se negam, fariseus, desconhecia o Filho de Deus. Lembra que os magos disseram que foi aqui que nasceu? Foi aqui que nasceu o Salvador do mundo? A gente viu a estrela, o mago chamou os seus sacerdotes, os seus gurus lá e disse: tem isso aí, procura isso aí, isso aí. Ah, isso na Bíblia, foram procurar, e os magos foram embora, e depois eles encontraram que essa luz, essa estrela brilhando, era o nascimento do profeta prometido a Abraão. Meus irmãos, em terceiro lugar, eu quero chamar a atenção para vocês do verso de número 39, que diz assim, amado: rejeitaram e no seu coração, os judeus rejeitaram Jesus no coração dele. Mas eu estou falando aqui no coração para mostrar um exemplo que Estevão citou aqui no Êxodo. Olha, meus irmãos, o melhor exemplo que temos aqui, amados, trazido pela a citação de Estevão, amados, que assim como o povo, amados de Deus, na caminhada do deserto, rejeitaram o libertador. Moisés, rejeitaram Moisés. Leu aí agora? Foi o que ele disse? O povo é impaciente, porque mais de 40 dias que não voltava da montanha, nem foi dos carros 10 mandamentos, não voltava. Ele não vem mais. Arão, irmão de Moisés, faz aqui Deus para nós. Faz aí uns deuses estranhos para nós aí, para ele ir na frente da gente e adorar ele, fizeram o bezerro de ouro. E eles rejeitaram Moisés. Porque Moisés era um tipo de profeta que ia ser aquele que disse: depois de mim virá um. E era Jesus. Assim como ele foi negado ali, fizeram deuses no lugar do Deus que Moisés tirou eles do Egito, eles rejeitaram Moisés. E ele está dizendo aqui, aquelas autoridades de Jerusalém: vocês negaram, rejeitaram o Filho de Deus, o Messias, que veio, e vocês o condenaram à morte, vocês o mataram, assassinos. Meus irmãos, só porque Moisés demorou um pouquinho, né? Porque, amado, o povo estava impaciente, como o povo hoje é impaciente, não é? É impaciente, muito impaciente. Nós precisamos ter uma convicção de fé, amados, a crer nas Escrituras. Então vamos para a nossa mensagem rápida. Em primeiro lugar, o verso número 36, que diz: foi Moisés que tirou o povo da escravidão no Brasil. E Estevão aqui, que foi o primeiro mártir da igreja de Cristo, ele pagou com a sua vida o cumprimento de ser crente, de anunciar o reino de Deus. Ele pagou com a vida. E ele estava ali evangelizando os piores pecadores, com culpa, porque mataram Jesus, crucificaram ele, falsificaram as testemunhas. Meus irmãos, aqueles homens mataram o libertador do povo que veio trazer a redenção para o homem. E mais, irmãos, comparar aqui, olha, o libertador Moisés com o libertador Jesus Cristo. Moisés, ele chegou lá no Egito com 80 anos. 40 ele morou no Egito, 40 morou no deserto. 80 ele veio ouvir a voz de Deus que diz: tu vai ali e tira seu povo da escravidão. Meus irmãos, o povo se encontrava, irmãos,
na escravidão, pagando o preço da desobediência. Deus que mandou eles para o Egito passar a crise de seca das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, era para terminar e voltar para a sua terra de Canaã. Ficaram lá no bem bom, nas terras de Gósen mais ricas, porque quem era o governador? O governador era o filho de Jacó, era José, um deles todos, e eles se comportaram. Aí depois de 50, 100 anos, passaram 400 anos lá. O faraó novo não reconheceu nada de José e virou o jogo. E passou o quê? Em vez de abençoá-los, amaldiçoá-los. Em vez de aconchegar, perseguiram. Em vez de liberdade, eles tiveram escravidão para construir as pirâmides do Egito, os muros. Eles viveram muitos anos, 440 anos. A maioria dos dias, amados, na escravidão. Meus irmãos, em nossa era cristã, a era cristã que eu digo é de Jesus para cá. Jesus para trás, ela era do povo de Deus. Certo? Porque o Senhor Jesus, ele veio enviado pelo seu Pai para cumprir a profecia que eu acabei de citar, Gênesis 13:15. O descendente que vem de vocês, ele virá para morrer na cruz e virá para ressuscitar e libertar vocês. Moisés lembrou ele ao mundo, o libertador, o homem, os homens pecadores da sua época. Depois de mim virá um. Claro que foi 1.500, 2.000 anos mais para frente, mas era profecia. Meus irmãos, eles não reconheceram Jesus, eles não se arrependeram, amados, eles não entenderam que ele veio libertar o homem, Jesus, e aqueles homens incruentos, maus, que crucificaram e condenaram Jesus, amados. Em segundo lugar, no discurso dele, na pregação de Estevão, o verso 27 diz assim, interpretou a mim: um profeta semelhante a mim, porque Moisés era um cara que libertou o povo do Egito, que veio 40 anos de luta, de sofrimento, e escrevendo 5 livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e o último Deuteronômio. Só o último capítulo quem escreveu foi o filho de Arão, diz que foi ele, né? Eleazar. Um homem que enfrentou as picadas das serpentes matando o povo de Deus, o homem que enfrentou as águas amargas, o homem que enfrentou essas lutas, e aquele povo era ingrato com ele. Olha, irmão, Deus escolheu um povo para ser o protagonista, amado, da vinda do Filho de Deus, os judeus, né? E deles viria o Filho da promessa, chamado de Messias. E ele não foi recebido pelo povo judeu. Eles aguardavam em cima quando ele veio e ignoraram Jesus. Estevão teve uma grande lição ali. O maior sermão bíblico para mim é esse, né? Ele acusou ali aquelas autoridades judaicas que eles não se lembravam de Moisés, que disse: vem um, ó, depois de mim, né? Vem um, aquele que tirou o povo da escravidão, ele vem. Ele veio e vocês não reconheceram, vocês rejeitaram. Ele foi buscar os mandamentos, ele fez toda a estruturação das leis. Moisés fez tudo isso. O povo de Deus, irmãos, daqueles dias de Jesus, o ignoraram, amado. E eles queriam quem? Moisés no lugar de Jesus. Né? Queriam Moisés, desejavam, como diz o texto aqui,
eles desejavam, no dia em que Moisés estava demorando para vir para eles, disseram: esse Moisés nos esqueceu. E agora eu quero que, vem cá, Arão, irmão dele, sacerdote, faz um bezerro de ouro aí para nós, adorar ele, porque o Deus de Moisés não é nem mais não. Não vem mais não, né? Foi o que eles disseram ali, naquela oportunidade. Meus irmãos, prestem bem atenção. Por isso que o texto diz aqui, né, que eles, de coração, queriam voltar para o Egito. Não podia mais. E eles reclamavam lá, dizendo assim: olha, é melhor comer cebola, é melhor comer alho, é melhor comer não sei o que lá, do que estar nesse deserto onde a gente tem alimento todo dia, a mesma coisa. O pastor Augusto disse: aí é omelete de maná, omelete de maná, coxinha de maná, bife de maná, era só maná. A gente não aguenta mais. Ô, Arão, faz aqui um bezerro de ouro para nós ganhar a bênção. Mas aí, quando voltou, lá veio bravo. Veio bravo, né? Veio bravo. Lamentamos, irmãos, que o povo de Deus não reconheceu o que Moisés disse: depois de mim vem um profeta mais poderoso do que eu, que virá para anunciar o reino de Deus. E vocês recusaram ele, certo? Recusaram ele, o libertador que Moisés anunciou, o salvador que Moisés anunciou. Irmãos, muitos hoje dizem ser cristãos, mas estão titubeando, cocheando em deuses de Deus. Terceiro e último lugar, amado, rejeitaram no coração. Rejeitaram no coração. Muitos em nossos dias, irmãos, agem do mesmo jeito que o povo de Deus naquela época, né? Sim, eles se pacientizaram com Moisés. E queria voltar para o Egito, mesmo no coração, dizendo: meu desejo é estar lá no Egito. Né? Era o desejo deles voltar. Eles achavam melhor ser escravo lá, né, do que ser livre. Não tiver paciência. Certo? Irmãos, o exemplo mau que o povo de Deus trouxe do Egito era uma nação que tinha centenas de ídolos, de deuses. Não deu outra. Uma folga assim de Moisés foi buscar eles já quiseram fazer um Deus para ele. Adorar deuses, irmãos. Eles esqueceram do Deus verdadeiro, amado, e se inclinaram para os ídolos, para a idolatria que eles viram no Egito. Hoje, amado, o mundo vem afeiçoando a igreja de Cristo. E muitos trazem ou não trazem as coisas do mundo para cá? Não estou dizendo que a nossa igreja, graças a Deus, não. Mas está essa igreja cheia de coisas mundanas. Né? Infelizmente, meus irmãos. Né? Com tantas coisas, amados, que incluem-se nos cultos. Muitas vezes atitudes de idolatria, de mentira, de rebeldia, amados, de rebelião, né? Que são aqueles, amados, que fazem as suas vontades, ao invés da vontade de Deus. E agora, poucos dias, no testemunho, você quando era pastor, porque está vendo, não, agora eu sou do UNDE, mas sua igreja não era grande e tudo. Mas
mas não deu certo. Não era crente, não. Tem tudo isso nas nossas igrejas, irmãos, infelizmente, amados. O povo de Deus, amado, se afastou o tempo todo, amado, da adoração a Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, filho da promessa, amado, a ignorância foi tão grande, amado, que eles nem reconheceram o Messias. Né? Hoje o Filho de Deus é trocado pela idolatria e a veneração de pessoas e não de Jesus Cristo. Existe uma dubiedade, irmãos, né? De ter ídolos e de forma presunçosa dizer, eu creio em Deus. Não, eu sou devoto, não sei de quem. Não é assim? Não sou assim, não, eu creio em Deus, agora não, eu tenho meu santinho, meu não sei quem, meu Deus, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. É assim, irmão? Isso é Bíblia, irmão. O povo vem se afastando de Deus já há muito tempo. Quero concluir. Foi Moisés quem tirou o povo do Egito, amado. O povo estava na escravidão e ele os tirou do sofrimento, da dor, né? E levou eles para serem novas criaturas, para ter a sua terra. E mais, irmão, um tipo de profeta como Moisés, irmãos, que disse depois dele que iria amar o verdadeiro profeta, né? E uma de suas palavras foram essas aqui que nós acabamos de ler. Ele citou aqui, Estevão para nós: depois de mim vai vir um que é maior do que eu, um profeta maior do que eu. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, é o entendimento do povo em plena transição. Ali estava vendo a transição entre o povo de Deus do passado e a igreja de Cristo há mais de 2000 anos, certo? E nós continuamos o povo de Deus, mas agora com o nosso Messias, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. Irmãos, eu quero concluir. Nós vamos estudar o martírio dele, né? Estevão foi morto no martírio do apedrejamento das leis judaicas, farisaicas. A gente vai estudar nos próximos capítulos. Hoje a gente estudou que ele foi ordenado a diácono, não foi, irmã Cátia? E mais, nós vamos estudar agora o que? O sermão dele. Nós vamos estudar agora o que? A morte dele. O que ele fez e outra coisa. Eu quero encerrar com essa ilustração verídica de um outro mártir chamado Policarpo. Policarpo era um Estevão que viveu no ano 155, foi o dia da sua morte. Martírio da sua morte. A morte de Estevão. Aqueles fariseus olharam assim para ele e viram a luz brilhando, ele falando com Deus e recebendo as plenadas. Policarpo, o pronúncio romano, disse: ou nega este Jesus e aceita César, ou eu queimo você na fogueira. Ele disse: olha, se eu fogo daqui, é bem diferente do fogo futuro, do lago de fogo da morte eterna. Bota esse homem aí na fogueira. Uma fogueira de tronco bom de água aí, começou a ligar. E ele em cima da fogueira, acabou todo o fogo, ficou a cinza e ele em pé, vivo. Esse homem não morreu, não. Soldado, pega as espadas e mata.
mata esse homem, mata ele. Mas não foi com as palavras do propósito, eu vou lhe queimar. Não queimou. Ele morreu de outra coisa. A lenha queimou todinha e não serviu de nada. Mas ele foi assassinado por aqueles irmãos. E aprendamos, irmãos, a história do cristianismo. É a coisa mais fantástica. Precisamos ter mais compromisso com Deus, ter uma vida com Deus, e viver Ele a nossa vida. Eu agora estou orando assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu estou falando, meu Deus Todo-Poderoso vai estar aqui no meu coração. E Deus abençoe. Amém.